Hello, galera, e tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Flávio Clay e esse é o Manas com Claire. E eu já vou começar o vídeo respondendo essa pergunta que é título. Sim, mudou completamente. E antes da gente começar esse assunto e falar como que foi pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha e vem fazer parte desse clã. Bom, vamos começar do começo. Então, e antes de começar a falação nesse vídeo, uma pausa pra falar duas coisas muito importantes que eu bem louco esqueci de falar. A primeira, é claro que eu não me aprofundei muito no que aconteceu ao longo da minha vida, aqui eu falei por cima só pra dar um contexto mesmo. E a segunda, mais importante, é que esse remédio só é vendido com receita. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre me senti meio diferente, assim, psicologicamente falando. Quando eu tava sozinha, assim, ou acontecia alguma coisa, eu acabava me estressando muito, tipo assim, mais do que o normal, por coisas pequenas, assim. Aí fui acumulando coisas, situações, angústia, sem falar nada. Um misto, assim, de sentimentos e coisas que eu fui sempre guardando muito dentro de mim. Tanto que eu, pensando assim, já faz uns 10 anos e tal. Acho que mais de 10 anos, né? Porque também já teve períodos da minha vida que eu podia estar rodeado de várias pessoas e ainda assim tá me sentindo muito sozinho. Então isso foi criando, sei lá, alguma coisa. Ou então você tá, assim, no meio de uma roda de amigos e você faz umas piadas, mas quando você vai falar sério, as pessoas não te escutam. E eu era muito assim, né, antes. Tô só fazendo esse recapitulação só pra ir dando o que eu acho, né, que foi motivações, né, de assim, de acumular muitos sentimentos e não falar. Eu ainda não faço terapia e só uso sertralina mesmo. E como eu comecei a tomar? Foi assim, todo ano meu pai marca um check-up e todo ano a gente acaba fazendo check-up geral na USAFA. E já faz muito tempo que eu venho tendo algumas crises de pressão alta, só que eu já tinha ido em algumas consultas antes e ele já tinha me dado uma tabelinha pra mim fazer um acompanhamento semanal, só que essas coisas assim que são da USAFA, você marca um dia e acaba demorando muito até a próxima consulta. Então acabou que quando nas primeiras vezes eu nunca fiz esse acompanhamento. Irresponsável, eu sei. Até que nessa consulta do ano passado, que já faz um ano que eu tô tomando. Nessa consulta, eu fui com outro médico diferente que era pra ser o meu médico. A gente não passava com esse médico. Antes era uma doutora. E agora trocaram o médico da família, que acabei que eu nem passei ainda com ele. Aí eu tive a sorte de cair com um médico novo, que eu não vou falar aqui o nome, né? Não sei nem se eu tenho autorização. Mas eu caí com um médico novo que me escutou, que analisou tudo direitinho, que me deu uma atenção, né? Atenção maior, não só pra mim, mas como pra minha família inteira. E aí caiu de que eu fiz a consulta normal, aí pede os exames do check-up, depois você volta pra tirar sangue e fazer todos os exames que foi pedido ali. E logo de cara, quando eu fui fazer meu primeiro exame, minha pressão já deu altíssima. Aí ele me passou o acompanhamento direitinho que eu tinha que fazer. E só explicando por que eu nunca tinha feito antes esse acompanhamento de pressão, é porque assim, você tem que fazer num papelzinho, anotando no mesmo horário a sua pressão, pra ver se ela tem algumas alterações, né, durante uma semana, e depois você tem que retornar lá. Antes, pra você marcar um retorno, não era tão rápido, acabava sendo tipo de um mês, demorava e tal. Mas ó, pra vocês verem como esse médico é muito bom, ele falou pra mim fazer esse acompanhamento de uma semana, e que eu poderia voltar lá só pra mostrar pra ele, tipo, marcando no dia mesmo de uma semana, sabe? Então, eu fiz. E assim, gente, no primeiro momento, eu entrei na sala junto com meu irmão, então fiquei meio assim, né, tipo, de me abrir pra essas coisas assim, porque eu também acredito muito que quando a gente fala coisas ruins, joga pro universo. Então, às vezes eu prefiro guardar. Só que aí, até a gente conversando, ele ainda falou isso, né? Ele conversando só um pouquinho, bem por cima, assim. Ele falou que tinha que aferir minha pressão pra saber se era pressão alta ou se eu podia ter crise de ansiedade e tal. Só ali naquele princípio. E a gente fez isso. Aí, quando eu voltei, foi uma semana depois, só eu tinha que voltar pra ver, né? Pra levar os resultados, né? Dessa semaninha, né? Da pressão. Aí eu acabei ficando sozinho na sala com ele. Então, nesse momento, foi que até a gente conversou mais, aí eu pude me abrir, falar como que eu me sentia e tal. E ali nessa volta mesmo, minha pressão já tava altíssima. E ela, durante a semana, tinha ficado baixa em alguns momentos, que era no mesmo horário assim, que eu, tipo, tava muito estressado, ela subia muito. E era momento de crise mesmo. Aí, só nessa conversa mesmo, ele pegou meu nome, colocou numa fila de quando abrisse vagas pra terapia. E ainda não abriu e tal, por isso que eu não fui ainda. Eu poderia ter ido por conta? Poderia. Mas eu tô me sentindo já melhor e por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra
pra falar que o sertralina salvou sim a minha vida. Aí nessas conversas e tudo, falando um pouco de mim, como que eu me sentia, tentativas já contra a minha vida, que eu não tava bem, já pensei em suicídio várias vezes, não queria, tinha dia que eu não queria nem pentear o cabelo, não conseguia me olhar no espelho. Hoje em dia até tô dando uma melhorada, mas não é mais aquele amor, sabe, que eu tinha antes. É que eu falei muito mais coisas, né, que não cabe nesse vídeo. Também que eu quero falar sobre como que me ajudou, né. Só tô falando assim pra dar um contexto pra vocês. Aí me diagnosticou com ansiedade, muito, né, e princípio de depressão. E ele me ajudou também com palavras, falando pra mim não ligar pras pessoas, sabe, me dando conselhos e tal, de dar valor pra minha vida, pra viver bem e tal, e ele me passou sertralina. E olha, no primeiro dia que eu tomei, eu já senti uma mudança assim, meio que de humor. Logo no primeiro dia, eu tava indo trabalhar e eu senti, tipo, uma sensação de peso na cabeça, assim, como se minha cabeça estivesse vazia, a mente, assim, parecendo que tinha se desprendido do cérebro, uma sensação muito esquisita, tontura, uma angústia, assim, mas não angústia de aperto, assim, uma coisa de, sei lá, como se a tua cabeça tivesse um vento, assim. Isso logo no primeiro dia, mas depois eu fui ler que ele começa a fazer efeito mesmo depois de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Aí conforme foi passando o tempo, eu comecei a me sentir como se eu tivesse 18 anos novamente, que eu era aquela pessoa sonhadora, que eu criava coisas, gostava de escrever, pensar no futuro, sabe? Ser mais animado, mais feliz, levar a vida mais leve, não ligar pra tanta coisa. Tanto que o efeito, assim, do remédio que eu mais gosto é isso, tipo assim, pra mim lembrar alguma coisa, alguma chateação, alguém tem que comentar alguma coisa e eu lembro, ou eu tenho que, tipo, forçar na minha mente alguma coisa, assim, que aconteceu e tal. E até quando eu tô estressado agora, é bem mais leve, assim. Antigamente eu ficava estressado, já ficava, sabe, assim, com vontade de voar na pessoa, mas segurando, assim, o sorriso, mas por dentro pensando assim, meu Deus, eu vou voar nessa pessoa. E agora, tipo assim, eu fico assim, tipo assim, eu tô estressado, mas no fundo eu não tô ligando. Salvou sim a minha vida, tanto que agora eu consigo escrever, tô fazendo mais músicas, tô focado mais nas minhas coisas, assim, e sem ter momentos tristes. Bom, tipo assim, a parte toda boa, né? Então, não tem muito o que falar, assim, porque toda a negatividade que eu tinha, que era a maior parte do tempo eu tava sendo negativo, ou pensando coisa negativa, isso mudou. Então, eu posso falar, não tenho tanta coisa pra falar, assim, que é crescente, porque esse lado todinho foi. E agora eu, tipo, consigo ficar de boa, em paz, leve. Mas, eu não vou mentir que também teve efeitos colaterais. Eu fiquei mais ou menos ali uns 2 meses, que eu cheguei até a perder peso. Eu tive bastante diarreia a princípio, assim, nesses 2 meses. Não era todo dia, mas às vezes, assim, depois que eu tomava já dava né? Mas passa, depois a gente aprende a lidar. E outro efeito colateral que eu não tive muito, mas eu tive alguns dias, assim, no princípio, foi tontura. Mas eu não sei em si se é porque na bula dá esses efeitos colaterais, mas eu não sei se foi por conta do remédio ou por conta do sol mesmo. Que esses dias eu fui trabalhar, né? E tava muito quente, que não tinha como você não passar mal. Pode ser também por conta disso. E outro efeito colateral que eu não sei se eu acho ruim é esquecimento. Igual eu tô falando pra vocês, que foi uma coisa boa, mas também é ruim, porque assim, eu esqueço, aí tem coisa que eu me lembro se alguém falar, aí alguma coisa aconteceu ontem. Aí, tipo, não é que você não vai lembrar, mas tipo assim, não fica mais tão vívido na minha mente a ponto de eu ficar lembrando. Então, tipo assim, se alguém comentar alguma coisa que aconteceu, aí eu lembro o que aconteceu. Mas aí eu tô focado em outra coisa hoje, que aí eu não consigo lembrar. Eu acho que é porque ele age diretamente nisso, né? Acho que pra não ter hiperfoco, né? Que eu não... Tipo assim, eu fico focado nas coisas que eu tô, tipo, feliz. Mas aí, tipo, o que foi ruim eu falei aqui, já era. Mas também não é como antes. Isso que eu quero dizer, tipo assim, as coisas são mais leves, mais de boa. O meu tratamento é de 1 ano, né? Aí eu vou ter que voltar agora na consulta pra ver se me ajudou e tal, se eu continuo, se dobra a dose, também tem muito isso. Mas eu acho que, como eu tô de boa, eu acho que aumentar a dose nem precisa. Mas eu não sou médico, né? Mas eu não queria deixar de tomar. Porque já chegou vezes de eu ir no cinema e esquecer de tomar de manhã. E eu reparei que eu não sei se é porque eu sei que eu não tomei, que eu esqueci de tomar. Porque é assim, você pode... Se você esqueceu, você pode tomar durante o dia, né? Quando você lembrar. Mas você não pode deixar de não tomar. Tem que tomar. Então, tipo assim, eu fiquei esse tempo que eu sabia que eu não tinha tomado, que eu tinha esquecido. Aí eu já comecei a ficar estressado. De um dia só. Aí já começa a dar aquele negócio assim, como se você nunca tivesse tomado um remédio. E eu já vou ficando, sabe, pé da vida. Aí eu fico nisso, né? De querer tomar até pra mim já ficar relax. Tipo assim, que eu tomo, eu já tô...
E não, ele não é tarja preta, diz que ele não vicia, ele é tarja vermelha, porque pelo pouco que eu sei, né? Que eu não sei muito, eu não sou profissional de nada, né? Por isso que eu tô falando experiências comigo, não tô falando como que ele é, tô falando como foi pra mim. Tarja preta que vicia. Tanto que, assim, no dia que eu esqueci, eu não fiquei naquela necessidade, ai, tem que tomar, sabe? Uma coisa assim, um vício, uma coisa, tipo, quando eu parei de fumar, não foi a mesma coisa. Ele só é assim, tipo, ai, tô ficando um pouco estressada, hein? Que eu não tomei. E é isso, eu só queria compartilhar pra vocês que agora eu sou uma nova pessoa. Na verdade, eu voltei a ser a pessoa que eu era antes de toda essa merda que foi esses sentimentos, né, ruins, guardar essas coisas negativas, ruins dentro desse corpinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, bate palma, quem não gostou, bate duas. Espero que vocês torçam por mim, que eu torço muito por vocês. E ninguém solta a mão de ninguém. E é isso, hoje o vídeo foi mais assim, né, mais intimista e tal. Mas já faz tempo que eu queria falar sobre isso aqui. Queria falar, mostrar pra vocês o up, né. Mas é claro também que às vezes eu fico meio pra baixo e tal, de cansaço, né. Tipo assim, agora eu já sou uma jovem senhora. Uma jovem senhora, pai de pet. Né, meu amor? Lindo. Até o próximo vídeo. Manda tchau, olha lá. Tchau, tchau, gente.